Olá, eu espero que você esteja bem. Eu quero deixar hoje uma palavra para a nossa meditação, para que nós possamos dar continuidade aqui nas nossas pregações, nos nossos ensinamentos. E eu espero, do fundo do meu coração, que esteja trazendo algum benefício para você, no sentido de edificação espiritual, crescimento espiritual, que é esse o objetivo do nosso canal. Portanto, o nosso canal realmente ela é Bíblia, é para falar da palavra de Deus. Se você gosta disso, assim como eu gosto, então seja bem-vindo e vamos meditar na palavra do Senhor. Eu estou com a Bíblia aberta na primeira carta do apóstolo João, no capítulo de número 1 e no versículo de número 21, onde eu leio assim a palavra: não vos escrevi porque não soubeis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Nenhuma mentira vem da verdade, diz a palavra de Deus. Eu quero falar um pouco hoje com você sobre mentiras que parecem verdade. Parecem, mas não é. Porque mentira sempre vai ser mentira. E a verdade sempre será a verdade. Você compreende? Um outro texto que é interessante a gente observar foi o que Jesus falou em João, capítulo 8, no versículo 44. João 8, 44, o Senhor Jesus ele diz assim: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. A gente sempre tem que tomar um cuidado para que o nosso vídeo não fique muito longo, porque as pessoas não têm muita paciência para estar ouvindo. Mas esse texto aqui, ele merece até uma reflexão mais profunda da sua parte aí na sua casa. O diabo, a única coisa que ele criou, a única coisa que a Bíblia ela dá como ele, como o autor, como o criador, como o pai, é a mentira. Portanto, Jesus ele fala muito sobre essa questão. E infelizmente, no nosso tempo, no nosso mundo, a mentira ela é uma coisa absurda. Ela se espalha e as pessoas, muitas das vezes, a maioria das pessoas, muitas das vezes, a tem como verdade. Mas nós que buscamos a Deus, que buscamos o conhecimento da palavra de Deus, nós devemos estar firmes na verdade e nunca, jamais na mentira. Ainda o apóstolo Paulo, na segunda carta de Coríntios, no capítulo 13, no versículo 8, ele fala assim: porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Portanto, eu quero falar um pouco hoje sobre mentiras que parecem verdade. Porque existem muitas mentiras que de tanto repetir, de tanto falar, ela soa, ela parece como verdade. Ela parece a verdade. Parece, mas não é. Ela é mentira. A mentira sempre será mentira. A verdade sempre será a verdade. Você quer ver uma mentira que muitas pessoas falam e muitos a têm como verdade, mas nunca foi verdade? A voz de Deus é a voz do povo é a voz de Deus. Isso é um ditado popular. É um ditado popular muito antigo, mas é mentira. É antigo, muito antigo. A voz do povo é a voz de Deus. Isso nunca foi verdade. Veja, o profeta Isaías, no capítulo 55, nós lemos assim na palavra de Deus, Isaías 55, o versículo de número 8. Ele fala assim, a palavra do Senhor, Isaías 55, 8.
Porque os meus pensamentos não são vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. A voz de Deus, na verdade, ela incomoda. Por quê? Porque muitas das vezes Deus fala aquilo que nós não queremos ouvir. Deus fala aquilo que muitas das vezes nos tira de uma zona de conforto. O texto que nós acabamos de ler. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Significa dizer que nunca foi verdade esse pensamento que dizem, ou essas palavras que dizem que a voz do povo é a voz de Deus. Nunca foi e nunca será. Porque Deus, repito mais uma vez, ele não fala aquilo que muitas das vezes nós queremos ouvir. Muito pelo contrário. Deus condena-nos, Deus fala contra o pecado, Deus fala contra a injustiça, Deus fala contra todo tipo de pecado que é cometido por este mundo. Então a voz de Deus, ela não fala aquilo que a gente quer ouvir. Muito pelo contrário, repito. Se tem alguém que quer que você, que eu acredite que a voz do povo é a voz de Deus, é o diabo. Ele que quer, ele que insemina esse pensamento. E muitas das vezes pessoas conhecidas, pessoas famosas da mídia, muitas das vezes pessoas que são influenciadoras, que tem esse ditado popular, que usa esse ditado, olha, a voz do povo é a voz de Deus. Isso não é verdade, meu irmão. Isso não é verdade. Se porventura você tem acreditado nisso, eu sinto muito te dizer, você está dando crédito a uma mentira. E mentira, repito, ela sempre será uma mentira, ela nunca será verdade. Porque a voz de Deus é a voz de Deus. E a voz do povo é a voz do povo. Você quer ver outra mentira? Que é muito inseminada, muito dito por aí, muitas a têm como verdade, mas nunca foi verdade. Todos os caminhos levam a Deus. Você já ouviu isso já? Ah, já. Com certeza você já ouviu isso. Talvez você já até falou ou tem falado isto, mas isto nunca foi verdade. João 14, deixa eu ler o texto. Talvez você conheça, mas eu faço questão de ler. João 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Veja que ele está falando o caminho, a verdade. Não é um dos, não é uma das opções. É o único caminho para chegarmos a Deus. Chama-se Jesus de Nazaré, através da cruz do Calvário, recebendo a remissão dos nossos pecados, tendo uma vida transformada pelo poder que há no sangue de Cristo. Assim chegaremos em Deus. Caso contrário, todos os outros caminhos que apresentam nunca foi caminho, foi atalhos que levam à perdição. Então essa história, todos os caminhos levam a Deus, isso não é verdade. Isso nunca foi verdade, nunca será verdade. Ainda em Mateus, no capítulo 7, nós encontramos um texto da palavra de Deus, dita pelo próprio Jesus. Mateus capítulo 7, o próprio Senhor Jesus foi quem nos ensinou, do que nos alertou, melhor falando, sobre essa questão aqui. Mateus capítulo 7, deixa eu ler aqui com você, rapidamente, já estou abrindo a minha Bíblia, Mateus 7, versículos 13 e versículo 14, eu leio assim na palavra do Senhor, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há a que encontrem. Jesus nos alertou sobre isto. E ele nos alertou para que nós não andamos em caminhos errados, para que nós não demos créditos à mentira.
caminhos mentirosos que vai levar à destruição. Segundo o texto da palavra de Deus, existem dois caminhos. Aí eu pergunto para você, por que ele nos alerta? Por que ele nos fala sobre isto? Existem dois caminhos, o largo e o estreito. Existe duas portas, a larga e a estreita. Existem dois grupos, o grande e o pequeno. Os muitos e os poucos. Existem dois destinos, a vida eterna e a morte eterna. É o que está mostrando na palavra de Deus. Em Provérbios, capítulo 14, deixa eu ver aqui com você esse texto de Provérbios, capítulo 14, versículo de número 1 de Provérbios. Ele diz assim, Provérbio 14, versículo 12, perdão, não é primeiro, não, é 12. Provérbio 14, versículo 12, ele diz assim, há caminho que ao homem parece direito, mas no fim deles são caminho de morte. Parece. Há caminhos que parecem. Isso aqui tem tudo a ver com religião. Isso aqui tem tudo a ver com aquilo que nós cremos. Isso aqui tem tudo a ver com aquilo que nós damos crédito. Às vezes parece. Tinha até um produto que se usava em cabelo, não sei nem se existe ainda, de propaganda muito antiga, e falava, olha, esse aqui parece remédio, mas não é. Este caminho que ele está citando aí, esses caminhos que ele está citando, parece, mas não é. São mentiras. Mentiras que inventam e que as pessoas têm ela como verdade, mas ela nunca foi verdade. É mentiras que parecem verdade, mas elas nunca foram verdade, nunca serão, porque mentira é mentira, verdade é verdade. Mesmo que a pessoa creia na mentira, ela nunca deixará de ser mentira. Ela vai ser sempre uma mentira, porque não tem como mudar isso. Não tem como transformar isso. Então você observe que Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outro meio, não existe outra solução fora de Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. E se você que me ouve agora, eu chamo você para refletir, você que está com o teu coração cheio de sinceridade buscando a Deus, você que está com o seu coração cheio de sinceridade buscando a verdade. E ele fala, Jesus diz, eu sou a verdade. A verdade absoluta chama-se Jesus de Nazaré. O único caminho é o caminho da cruz do Calvário, onde há arrependimento, conversão, transformação de vida. Aí então nós vamos chegar ao nosso destino, que é o céu. E veja outra coisa que ele diz, que nos chama a atenção. O caminho largo, o caminho espaçoso, a porta larga, a porta espaçosa, é muitos que entram por ela. Meu Deus, como é preocupante isto. Como me preocupa isto. Sou muito. Isso significa dizer que andar com a maioria às vezes não tá bom, não. Precisa rever aí esses seus conceitos. Nós temos uma tendência de andar com a maioria, de seguir a massa. Tá todo mundo fazendo, eu vou também. Tá todo mundo falando, eu vou também. Tá todo mundo, sabe, aqueles que chamam sucesso. Tá todo mundo, os poucos é a minoria. O caminho estreito é a minoria. Não dá para você pensar, não? Hein? É questão de religião que está citando aí. Também, claro. Não dá para você refletir, não dá para você pensar, não dá para nós analisarmos na palavra de Deus, só porque alguém contou uma mentira, a gente está dando crédito há anos nessa mentira. Eu falei, a voz do povo nunca foi a voz de Deus. A voz do povo é a voz do povo, a voz de Deus é a voz de Deus. Mesmo sendo um ditado popular antigo, mas é mentira. É antigo, mas é mentira. É popular, mas é mentira. Todos os caminhos que levam a Deus é mentira.
O único caminho é pela cruz do Calvário, através de arrependimento, confissão de pecados e uma vida transformada pelo poder e pela graça de Deus. Uma outra mentira que muitos falam, mas que está inserido nesse contexto aqui: todos os dias serão salvos. Deus é amor, não vai condenar ninguém. Todos serão salvos um dia. Mentira! Deus é amor, claro. Deus é amor, isso não tenha dúvida. A essência de Deus é amor. Mas ele também é justiça. Você não pode esquecer disso. Ele é justo. A pessoa anda a vida inteira fazendo tudo que desagrada a Deus. Tudo que desagrada ao Senhor. A vida inteira. Fazendo o que ela bem entende. Depois quer. Deus é amor. Ele vai perdoar tudo, aceitar tudo. O amor tudo suporta, mas não aceita tudo. O que tudo se aceita não é amor, é omissão. Mentiras que parecem verdade. É o que nós estamos pensando hoje. Pense nisso. Em nome de Jesus. E reveja os seus conceitos baseados na Bíblia, a palavra de Deus. O próprio ele que disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em nome de Jesus. Amém? Pense nisso. Se você puder, eu quero estar orando com você agora, em nome de Jesus. Pede ao Espírito Santo para clarear a tua mente, para te mostrar o caminho dele, o caminho verdadeiro, o único caminho que te leva à salvação. Pede a ele, em nome do Senhor, na sinceridade do teu coração. Pergunte a ele se o caminho que você está trilhando é o caminho certo. E ele vai te mostrar, eu tenho certeza. Nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, eu coloco nas tuas mãos todos aqueles que oram comigo, Senhor. Que o Senhor possa abençoá-los. Que o Senhor possa direcionar, Pai, todos à tua presença. Não nos deixe cair no caminho do engano, no caminho da mentira, Senhor. Nos ajude a sermos cristãos fiéis e cristãos verdadeiros a ti. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Você sabe, você pode dar um like lá no canal, você pode curtir, fazer um comentário, tá bom? Eu aguardo muito que você faça isso, para a gente estar interagindo em nome de Jesus. Deus abençoe, até uma próxima, querendo Deus.